Olá, meu nome é Fernanda Goulart, eu sou professora do Departamento de Desenho da Escola de Belas Artes da UFMG e eu estou aqui para apresentar o resultado do trabalho financiado pelo Fundo Municipal de Cultura de Belo Horizonte, que é o meu novo livro BH Deco, Patrimônio Gráfico da Cidade ao Papel. Esse livro é resultado de muitos anos de pesquisa incluindo o meu pós-doutorado realizado junto à Universidade Federal de Pernambuco e à Universidade do Estado de Santa Catarina. O objetivo dessa videoaula, ao apresentar esse livro, é, além de divulgá-lo, fornecer conhecimentos sobre a arquitetura Art Deco de Belo Horizonte e também sobre o campo de estudos, é, sobre o campo de estudos, o meu campo de estudos, que é o da memória gráfica arquitetônica. Então vamos lá. Esse livro é uma coleção de plaquetes, de livretos. Ele é uma caixinha e dentro tem vários impressos, cada um olhando para uma interface, uma característica dessa arquitetura que eu estudei. Então, eu organizei algumas imagens para ficar mais fácil de visualizar, ao invés de mostrar aqui no papel para vocês. Vamos lá, vou compartilhar a tela. Bem, vamos lá. Antes de mais nada, é sempre bom contar, né, desse histórico de pesquisa. Esse é meu primeiro livro, Urbano Ornamento, um inventário de grades ornamentais em Belo Horizonte e outras belezas. Esse é o trabalho que me introduziu no campo da memória gráfica arquitetônica a partir do meu encantamento por esse objeto pertencente à arquitetura, mas também ao campo do ornamento, que são as grades ornamentais, ou a serralheria artística integrada à arquitetura. Nesse trabalho, eu desenhei, junto a uma equipe, é, cerca de 3.000 ornamentos, pertencentes a cerca de 5.000 residências mapeadas nos bairros dentro da Contorno e no seu entorno imediato. Esses desenhos, que são vetoriais e editáveis, eles fizeram parte, então, de um acervo que busca conservar essa memória, ainda que seja nesse suporte do livro, né? Então, meu investimento é tentar criar um instrumento de salvaguarda para esses objetos que estão sendo ameaçados, de desaparecer da cidade, estão desaparecendo com uma velocidade muito maior do que a gente gostaria. Bom, no trabalho de campo do urbano ornamento, eu me encantei com essa arquitetura, Art Deco. Mas não essa arquitetura monumental, tombada, e que a gente muitas vezes já ouviu falar, né, em Belo Horizonte, como o edifício Chagas Dória, o Cine Teatro Brasil, a Prefeitura, o Viaduto Santa Teresa e tantos outros, né? Meu interesse de pesquisa recaiu sobre essa arquitetura menor, mais singela, muitas vezes residencial, que se transforma em comercial, né, até por essas características de ser uma arquitetura construída no alinhamento da rua, uma arquitetura muito comum em todo o território brasileiro, é, residencial e comercial, de um e dois pavimentos. Mas o que me interessou, sobretudo, nessas casinhas, foi essa grande diversidade de composições resultantes de poucos elementos.
geométricos. Então, losangos, linhas, quadrados, triângulos, círculos. Eu fui percebendo quantas casas diferentes existiam feitas com esses mesmos elementos, né? Então, essa é uma prancha que conecta uma pesquisa à outra, né? Na medida em que, nesse começo, né, dessa nova pesquisa, eu fiquei tentando entender como que esse caráter gráfico dessa arquitetura, né? Preciso dizer que eu sou artista gráfica de formação, né? Meu interesse é, além da arquitetura, é nas artes gráficas, né? Então, essa memória gráfica da arquitetura, ela passa por um lugar de um redesenho dessas estruturas, mas também por a gente perceber, né, como que esses desenhos pertencentes à própria arquitetura, seja das grades, ou seja, esses desenhos de fachada, eles têm características gráficas. Bom, então aí alguns exemplares, né, que compõem esse acervo. É um acervo menor do que o urbano ornamento. Ele foi registrado ao longo de um eixo imaginário que vai de leste a oeste da capital, mas são bairros que estão, de certa forma, ao longo da linha do metrô, né? É, e então aí vocês veem alguns exemplares dessas casas que eu estou contando, né? Casas, então, com poucos elementos geométricos, geralmente pintadas, e não, revestidas, embora a gente encontre algumas revestidas de pedra, isso é mais comum originalmente, né? Essa base de pedra, mas hoje também, como aqui, por exemplo, né, a gente vê essa apropriação com mármore, mas em sua maioria, ou tardiamente aqui, né, essa casa toda de azulejo 10 por 10, essa aqui pela metade, a fachada pela metade, com azulejos, mas o resto são arquiteturas pintadas, né? Então a cor também é um elemento muito presente nesse tipo de arquitetura. Bom, essa é uma arquitetura, como eu dizia, muito comum no Brasil, né? E aí, essas imagens que vocês estão vendo, né? Elas pertencem à Enciclopédia Brasileira de Municípios, né? É uma pesquisa feita pelo IBGE e essas imagens nos mostram como que essa arquitetura é onipresente, né? É uma arquitetura que também é feita, né, em escala e com a partir de um movimento de verticalização, né? Mas também, e sobretudo, essa arquitetura que traz já traços modernos, né? Ou seja, uma economia que é formal, mas também uma economia de recursos, né? Essas imagens são da tese de doutorado da Fernanda Farias e ela está analisando a enciclopédia para entender, né, como que essa arquitetura ela foi, como que essa ideia de modernidade, né, e de modernismo ela foi apropriada pelas pessoas antes mesmo da gente nomear essa arquitetura como Art Deco, né? Porque hoje a gente divide, né, pensando que a arquitetura moderna é essa arquitetura é, corbusiana, né, pós-Niemeyer, Lúcio Costa, e a gente costuma relegar, né, o Art Deco a um segundo plano, como uma arquitetura pré-moderna, né?
mas nessa época ela era chamada de arquitetura moderna. E esses traços de síntese que eu comento, eles foram muito responsáveis por eh, trazer à população brasileira, e não à toa era uma arquitetura muito comum, eh, eh, esse ideal de modernidade nos anos 30, 40 e até 50. Bom, eu estava falando sobre memória gráfica e aqui nessa prancha a gente pode ver uma transição em relação a esses dois conceitos, né? Essas imagens são revistas que circularam na capital mineira entre os anos 20, e os anos 40, esse recorte, né, dessas revistas que a gente fez. E aí a gente pode ver como que essa arquitetura, além dessa presença em solo, né, que influencia e estimula as pessoas a construir parecido, né? E muitas vezes arquiteturas construídas por arquitetos não diplomados, o que também me interessa muito nesse contexto, é como que esses meios de comunicação, né, eles retratam a cidade, noticiam a cidade e influenciam, servem como lugares de disseminação, né, desse tipo de arquitetura. Bom, ainda também falando de memória gráfica, né? A partir das revistas, e dessa vez, nessa prancha, a gente pode ver uma outra construção gráfica, que são livros de geometria e desenho que circularam no Brasil desde o início do século passado e traziam nesses currículos que são anteriores à existência da disciplina de artes visuais para as crianças e adolescentes, né? Esses currículos que traziam aulas de desenho geométrico traziam também exercícios de geometria decorativa, de desenho decorativo. Então, a partir desse tipo de memória, a gente pode perceber como a sedimentação desse imaginário moderno, ou também sendo fator dessa grande disseminação desse tipo de arquitetura, que significa dizer que arquitetos, engenheiros, mestres de obras e pedreiros que fizeram até a quinta série, estudaram nesses livros, treinaram esse tipo de composição. Bom, essa é uma das páginas da primeira plaquete, da nossa coleção de plaquetes do BH Deco. E nessa página eu tento mostrar essa ideia de memória gráfica associada aos impressos, né? O campo de estudos da memória gráfica, ele surge a partir desse desejo de mapear o que que os artistas gráficos desse período, considerado durante muito tempo pela historiografia como pré-moderno, né? O que que esses artistas gráficos estavam fazendo? Qual que é o nosso acervo, né, criativo, né, antes dessa institucionalização, do campo do design no final dos anos 50. É, com essas imagens, no que diz respeito a essa arquitetura, né, a essa pesquisa especificamente, a gente pode perceber que alguns traços, né, do estilo Art Deco eles acabam influenciando também essa arquitetura, né? Então, se por um lado, né, o campo de estudos da memória gráfica, a partir desses impressos efêmeros, né, ele está tratando dessas questões aí mais ligadas ao design gráfico, né? A gente pode perceber que esses impressos também nos trazem elementos aí para a gente pensar essa arquitetura, entendendo
que um estilo ele sempre acontece em materialidades distintas, né? A arquitetura, a moda, o design gráfico, a tapeçaria e por aí vai. É, então, nessa prancha, a gente pode ver algumas capas dessas revistas, né, da Semana Ilustrada e da revista Belo Horizonte. Existiam várias outras, e uma coleção de logotipos da revista Belo Horizonte, vetorizados, para a gente entender esse trabalho com a tipografia, né? Tipografia essa que também estava presente na cidade, né? Que a gente pode ver a famosa confeitaria suíça, né? Muito conhecida à época, e aqui a placa, né, dessa confeitaria para a rua, né? Ou seja, essas letras que conformavam essas propagandas, elas estavam presentes nas ruas também. Bom, aí aqui a gente tem um- uma visualização desse outro fascículo, que é o quarto fascículo da coleção. E ele traz outros elementos também sobre a metodologia da vetorização, do desenho vetorial, de outros elementos que não apenas os de fachada, né? E a tipografia, como vocês podem ver aí, vários nomes, eles, alguns estão de cabeça para baixo, porque é um fascículo que a gente pode olhar de um lado e de outro. E esse desenho foi pensado como uma espécie de avenida, né? Onde no centro, nesta rua, estão calçadas portuguesas, para baixo e para cima, aqui num tom amarelado ocre, a gente pode ver algumas grades ornamentais, né? Alguns elementos em ferro ornamental sempre no estilo. E aqui em preto e vermelho circulando, a gente tem algumas propagandas que a gente retirou dessas revistas pesquisadas no acervo do Arquivo Público Municipal. Bom, a gente fez um trabalho, né, de pensar que famílias tipográficas, que alfabetos são esses utilizados, né, nessas fachadas, alfabetos confeccionados em alvenaria, neon e ferro, sobretudo, à época, alfabetos sobreviventes, porque muitos deles foram retirados dessas fachadas, e aí a gente separou a fim de criar uma família tipográfica para os projetos editoriais gráficos criados. Não é o meu objetivo com essa videoaula, mas é preciso dizer que o BH Deco nasceu desse outro projeto, que se chama A Cidade, Sua Lírica Geometria Decorativa, que é uma caixa, de impressos, também soltos, como o BH Deco. O BH Deco é uma espécie de democratização, de versão democrática dessa caixa, que é um livro de artista, artesanal e numerado, ele tem 100 exemplares. E com esse trabalho eu realizei na universidade uma espécie de laboratório gráfico de experimentações com essas formas do Deco. Bom, aqui a gente volta ao inicinho da pesquisa, quando eu realizei uma série de colagens para poder entender o que que eu estava buscando, né, com essa representação. Lembrando aqui dessa imagem inicial, né, quando eu fiquei, num primeiro momento, pensando, né, que se tratava de uma tradução, automática, vamos dizer assim, né, de uma fachada planificada ao modo de uma planta, de um desenho de planta arquitetônica, né? Então, aqui
eu parto para um outro tipo de experimentação, né? Na contramão dessa experiência com o digital, né? Que é essa experiência com colagem, né? Não sei se vocês conseguem ver aqui, essa fachada está vincada, né? Isso é um exercício que eu faço lá também naquela outra prancha que eu acabei de mostrar, que é de retirar a fachada e entender se esse ornamento, como que esse ornamento ele sobrevive, né, como ornamento, porque com as grades o livro, né, o Urbano Ornamento sobre as grades, a gente percebe que é um tipo de ornamento que possui uma autonomia, né, ele pode é, ser aplicado em outras superfícies, como tecidos, papelaria, né? Já o decor é um ornamento totalmente dependente assim, da fachada, né? E aí esse foi um exercício interessante de fazer, né? Porque ele me revelou uma série de coisas, né? O que é uma coisa importante de se dizer na pesquisa em arte e nessa pesquisa de uma artista eh, tentando compreender esse tipo de patrimônio, né? Então, eu fiz uma série dessas colagens de várias residências e com esses traços, né, eu fiz linhas de diferentes espessuras e, e eu deixava essas linhas já prontas. é, e eu estava um pouco frustrada, assim, né, achando que essa experiência não estava me levando para um lugar assim muito revelador, vamos dizer assim, né? E de repente eu soltei esses papéis que ainda estavam é, à espera assim, de outras colagens, e isso me trouxe uma memória muito forte da pintura abstracionista brasileira e latino-americana. E aí eu fiquei pensando sobre essas relações, né, entre essa arquitetura dita popular ou muito simples, né, e designada como pré-moderna, né, como uma arquitetura menor, como que ela possuía, né, uma relação muito rica, com isso que os artistas visuais estavam buscando um bom tempo depois, né, ou algum tempo depois, a depender, né, porque essa arquitetura, como eu dizia, ela foi construída a partir dos anos 20, né? E a gente percebe esse movimento aí desse abstracionismo geométrico aí presente nos anos 40 e 50 no Brasil. Bom, então aqui a gente começou a fazer, a partir dessas colagens, algumas experiências, né? No sentido de transformar, né? Tirar essa forma da fachada, que muitas vezes é escalonada, né? É, ou seja, dar a ela a forma do quadro, né, e ir brincando com esses elementos, né, entendendo essa autonomia gráfica e compositiva, né. E aí é nesse sentido que foi trabalhado esse outro fascículo que eu chamei de Platibandas são pinturas, né? É um fascículo todo recortado, onde eu com- fiz uma composição com várias dessas platibandas e algumas citações da literatura que eu pesquisei ao longo do pós-doutorado. Citações de livros que fazem provocações em relação a essa relação entre arquitetura e pintura, entre os diversos modernismos, eh, e etc. Bom, aqui uma imagem do livro, com todos os seus fascículos abertos, e apresentada então as linhas gerais do projeto, ou seja,
Falei um pouco sobre a natureza do campo de estudos da memória gráfica, como é graficar, né, trazer para o desenho gráfico esses elementos e também sobre essa relação com a pintura, né? E aí eu vou apresentar agora os demais fascículos para a gente conseguir concluir daqui a pouquinho. Bom, esse é um fascículo que apresenta as vinhetas, que são elementos arquitetônicos aí de maior eh, pregnância, né, de maior contraste, com mais hierarquia, presente não em todas as fachadas, mas em muitas delas. A gente também procedeu com o desenho vetorial. Aqui, esse fascículo se chama Vinhetas, Vinhetas, Vinhetas. Aqui, esse fascículo que se chama Uma Paleta Possível, que a gente fez uma composição com fragmentos dessas fachadas, dessas cerca de 700 fachadas estudadas, para compor uma espécie de mostruário de cores, né, como esses livretos que a gente costuma ver nas lojas de tinta, né? É uma paleta possível porque é uma paleta móvel, pensando que essas casas elas vão sendo repintadas, né? Que isso não enfim, qua- como muitos aspectos da arquitetura não são, enfim, a arquitetura não é uma coisa perene, né? É, mas com a pintura ela muda com uma velocidade maior, né? E aí esse recorte com esses fragmentos, né, foram capazes de revelar também um traço identitário indígena, né? A gente pode ver que vários exercícios desses livros, né, traziam grafismos indígenas, né? É, isso a partir de um desejo, né, dos governos da época, sobretudo o governo Getúlio Vargas, né, de reforçar essa ideia de brasilidade, né? Então isso fica bastante evidente nessa composição. Bom, esse é um fascículo que se chama Outras Belezas. Ele está deitado assim, mas ele foi pensado para ser vertical e ele cria uma espécie de espelhamento entre é, residências que nos mostram que o patrimônio é algo vivo, é, e que o patrimônio não tombado está sujeito a esse tipo de reformulação, né, feita por seus moradores, no sentido de inserir revestimentos, de trocar um tamanho de janela, de colocar um segundo andar, né? O que nos mostra que há também uma espécie de beleza nessa liberdade. Bom, esse é um fascículo que se chama Despojo. Ele é um fascículo que retrata um pouco das ruínas, né, da situação de ruína de muitas dessas arquiteturas, não da maioria, mas de várias, mostrando também essa questão da cor que eu falei para vocês. Em seguida, apresento o fascículo Vozes. O fascículo Vozes. é, Essa é a capa. Ele foi uma tentativa de conhecer e de me aproximar um pouco mais dos moradores e comerciantes que habitam hoje esse tipo de patrimônio. Foram 15 entrevistados e, e eu trago pequenos relatos, né? Há uma parte em que eu faço uma narração, assim, né? Uma rápida edição de contar um pouco da história dessas pessoas com patrimônio, obviamente de uma maneira muito resumida,
né? Mas que nos dá, aqui são trechos, né? Retratos deles e trechos de algumas de suas falas, né? Sobre essa dificuldade de habitar um patrimônio, uma casa antiga, mas também desse orgulho, por assim dizer, né? Bom, nesse fascículo que eu chamei de Outros Olhares, eu convido essas três pesquisadoras, eh, a Beatriz Magalhães, a Michele Arroio e a Iana Tamayo, a olharem comigo para essa arquitetura e lançarem os seus olhares, né? É, sobre a coleção, mas também sobre a arquitetura e também sobre o modernismo brasileiro. Bom, por fim, eu apresento esse fascículo, que é um mapa, um roteiro arquitetônico. É um mapa que eu chamei de cartografia decorativa. Então, a gente estabeleceu nessa etapa 10 edificações para constituir uma espécie de roteiro alternativo da arquitetura Art Deco. É, e nesse roteiro, eu crio, então, um texto para cada uma dessas edificações. Aqui vocês podem ver alguns ícones das arquiteturas, de algumas das arquiteturas tombadas, né? A gente deve ter assim, um pouco menos da metade aqui dos tombamentos em deco atuais, né? Talvez um terço, né? Não foi, não foram todos os que a gente colocou aqui, mas um pouco como uma provocação, assim, né? De pensar assim, como que a gente se fixa a esses elementos decorativos, né? Como uma espécie de jogo. Então, essas vinhetinhas pretas aqui, elas são um pedaço, um fragmento em estilo deco é, dessas, é, dessas casas, né? Aqui eu também construí um roteiro cinematográfico, né, dos cinemas de rua, que a gente, né, conseguiu ter acesso nessa pesquisa e que são no estilo, né, e que hoje funcionam e que estão de pé, né, e que hoje funcionam como é, tem outro tipo de uso, né? É, então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que vocês curtam esse projeto. Aqui na descrição, é, nesse canal do YouTube, há um link para uma versão que fizemos para o projeto com audiodescrição, uma versão acessível e resumida, para que esse projeto possa circular ainda mais. Eu queria agradecer a escuta e qualquer coisa, me escrevam na página do Instagram, @urbanoornamento, e a gente continua essa conversa. Obrigada.